Do nada, liga a televisão ou abre o celular. E lá está a notícia. Os Estados Unidos acabam de sancionar um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Alexandre de Moraes, um dos nomes mais poderosos do país nos últimos anos, agora está na lista negra do governo norte-americano. Mas o que aconteceu? Como um juiz da mais alta corte brasileira foi parar entre oligarcas russos e ditadores africanos na lista da Global Magnitsky Act? Hoje, você vai entender como chegamos até aqui. Quais atitudes chamaram a atenção internacional, qual o papel da imprensa brasileira nesse processo e o que pode acontecer com Moraes e com os que o apoiam. Alexandre de Moraes chegou ao STF em 2017, indicado por Michel Temer. Mas sua carreira pública começou muito antes. Foi secretário de Segurança de São Paulo, depois ministro da Justiça e sempre se manteve próximo do núcleo político do poder. Nos primeiros anos no Supremo, sua atuação foi relativamente discreta. Mas isso mudaria drasticamente a partir de 2019, quando assumiu relatoria de inquéritos contra o chamado Gabinete do Ódio e começou a investigar ataques ao STF nas redes sociais. A partir dali, Alexandre de Moraes se transformaria em algo que poucos esperavam, um protagonista político e jurídico no Brasil. O ápice dessa atuação veio após o 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram os prédios dos três poderes em Brasília. Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomou a frente nas investigações. Foram centenas de prisões, bloqueio de redes sociais, apreensões e censura de perfis acusados de incitar ou financiar os atos. A medida agradou parte da opinião pública e boa parte da imprensa, que enxergou ali uma firme defesa da democracia. Mas com o tempo, começaram a surgir questionamentos sobre o excesso de poder. Afinal, Moraes era juiz, investigador e vítima ao mesmo tempo, acumulando funções que, em uma democracia liberal tradicional, são separadas por pesos e contrapesos. O que antes parecia uma atuação firme, começou a levantar dúvidas no Brasil e no exterior. Entre os episódios mais criticados estão prisões preventivas por tempo indefinido, sem julgamento, de manifestantes e influenciadores, bloqueios e censura de redes sociais como X, antigo Twitter, Telegram e canais no YouTube, multas milionárias aplicadas a plataformas tecnológicas por descumprir ordens judiciais, a ordem de busca e apreensão contra jornalistas e parlamentares que questionaram decisões da corte, revogação de passaportes, bloqueio de contas bancárias e proibição de comunicação entre acusados, mesmo sem condenações formais. Tudo isso fez com que Moraes passasse a ser visto não apenas como ministro, mas como símbolo de um poder concentrado e cada vez menos questionado. Durante muito tempo, os grandes veículos de comunicação apoiaram ou ignoraram esses excessos. Era comum ver manchetes exaltando a mão firme de Moraes ou colunas defendendo que a democracia exige vigilância. Mas bastou a repercussão internacional crescer para esse tom começar a mudar. Artigos em jornais estrangeiros, como o New York Times e o Wall Street Journal, passaram a apontar o Brasil como exemplo de judicialização extrema e abuso de poder concentrado. E quando até políticos americanos começaram a reagir, o cenário mudou de patamar. No dia 18 de julho de 2025, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou a revogação do visto de entrada nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus familiares e assessores próximos. Mas isso foi só o começo. No dia 30 de julho de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou Moraes na chamada Global Magnitsky Act, uma lista que prevê sanções a autoridades estrangeiras acusadas de violar direitos humanos e cometer atos de corrupção. As consequências são duras. Todos os bens em solo americano são congelados. Qualquer empresa ou cidadão americano está proibido de fazer negócios com ele.
Moraes não pode mais entrar nos Estados Unidos, nem realizar transações em dólar com instituições ligadas ao sistema financeiro norte-americano. É como se o Brasil tivesse exportado sua crise institucional e ela agora tivesse retornado na forma de sanções diplomáticas. Para Moraes, o impacto é direto e imediato. Mas os reflexos vão muito além dele. Seus apoiadores políticos, jornalistas e autoridades que o defenderam, inclusive dentro do judiciário e da imprensa, agora estão sob pressão. O governo brasileiro, por sua vez, se vê em um dilema: defender um ministro acusado de abusos ou admitir que o judiciário extrapolou seus limites? E a pergunta que não quer calar: essa sanção abre caminho para outras? Será que nomes como Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso ou Randolph Rodrigues podem ser os próximos? A história ainda está sendo escrita. Mas o que já sabemos é que o mundo está olhando para o Brasil, e nem todos estão gostando do que vem. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Entre Fatos e Lendas e compartilha com os amigos. E comenta aqui embaixo: você acha que Moraes passou dos limites ou apenas defendeu a democracia?